Boa noite, queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do nosso Deus esteja no coração de cada um de vocês neste momento em que nós queremos refletir sobre a palavra, essa palavra que é viva e poderosa. Eu quero iniciar essa noite a nossa instrução, como é a última instrução do ano. Isso é para mim uma grande alegria. É a segunda turma que nós estamos formando de forma online. E pela graça de Deus, pela bênção de Deus, nós estamos conseguindo fazer isso. Que grande privilégio poder estar dentro do lar de vocês nesta noite. Como isso alegra o meu coração poder falar com vocês. Alegra o meu coração ser instrumento de Deus para a proclamação desta palavra pura, desta palavra de amor, desta palavra de salvação. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a vida eterna. Tanto é que o tema é sobre uma vida que nunca termina. O nosso tema, então, é falar da salvação, de morar junto com Deus, de estar com Deus eternamente. E para iniciar esse momento de instrução, eu quero fazer a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 8. E ali esse texto diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Estas são as palavras do texto de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 8. A primeira questão que ele traz é esta que está ali colocada: o que acontece na hora da morte? E ele começa já esse tema com um assunto que não é legal. Falar de morte. Muitas pessoas já me falaram: pastor, eu não consigo falar sobre a morte. Mas deixa eu comentar com vocês que é um assunto que não tem como fugir. Nós precisamos tratar dele. Nós precisamos, de fato, conversar sobre ele. Porque faz a diferença nós falarmos sobre a morte. Quanto mais nós falamos da morte, que se admitir que é um assunto agradável, não é.
Humanamente não é. Agora, existem duas formas de nós falarmos sobre a morte. Uma delas é sem Deus. E quando nós falamos sobre a morte sem Deus, aí eu também tenho medo. Aí eu confesso para vocês que eu também tenho medo. E é um assunto que não traz nada de bom ao coração da gente. A outra opção é eu falar da morte com Deus. No meu coração, acreditando nesse Deus. Aí o fardo se torna leve, como disse Jesus, que o fardo dele seria leve. Então, a primeira questão que o autor quer tratar aqui conosco é: o que acontece na hora da morte? O que vocês acham que acontece no momento em que uma pessoa parte desse mundo? O que acontece na vida de cada um? E o autor, ele coloca algo bem interessante. Ele coloca: na hora da morte, a alma imortal deixa o corpo mortal. Então, a nossa alma, ela é imortal. Ela não morre. E eu já quero aqui fazer uma diferença com vocês sobre quando nós tratamos de morte eterna, quando a Escritura fala de morte eterna e nós falamos sobre morte eterna. Eu preciso já fazer essa distinção para vocês, porque o autor, ele coloca isso. Ele coloca: na hora da morte, a alma que é imortal. Então, a nossa alma, ela não morre, ela continua viva, ela continua sendo, de fato, viva. O que acontece quando nós falamos em morte eterna, nós estamos dizendo, nós estamos nos referindo, assim como a Escritura o faz, dizendo que a pessoa ela vai sofrer eternamente, tá? Então, a nossa alma, quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida, aquela alma que o ser humano recebeu lá, essa alma é imortal. A diferença é, lá na eternidade, ou eu vou estar com Deus, ou eu vou estar longe de Deus. Eu vou estar na condenação eterna. Então ele diz que essa alma que é imortal deixa o corpo mortal. O nosso corpo, isso é matéria. A nossa alma vai deixar esse corpo, vai sair dela. E por isso que o corpo ele passa a ser simplesmente um objeto, um corpo sem vida. E ele se deteriora, ele se decompõe, porque ele não tem vida. Tá? E aí o autor continua: a alma do crente é imediatamente recebida no céu, e a alma do descrente é imediatamente aprisionada no inferno. É interessante isso. Não existe um meio caminho. Não existe um lugar aonde a nossa alma vai ficar esperando sem antes chegar no céu. Não existe uma sala, como se nós fôssemos fazer uma consulta e antes do médico nos chamar, ele nos deixa na sala de espera. E às vezes a nossa hora passa muito longe do tempo marcado. Mas nós, na hora da morte, a nossa alma não fica numa sala de espera. Ela vai imediatamente para o céu ou ela vai para o inferno. Então, o momento do juízo, ele acontece na hora da morte da pessoa.
É ali que acontece. Talvez vocês vão até dizer assim, mas por que Jesus então vai precisar voltar e por que os mortos vão ter que ressuscitar? Eu quero tratar sobre isso um pouquinho mais tarde com vocês. O importante é que nós tenhamos isso em nossa mente. Assim que minha alma deixar o meu corpo, ela é recebida por Deus no céu. Isso eu estou falando para quando nós estamos em Cristo. Para os descrentes, ela é imediatamente condenada. E então eu trouxe esse desenho, essa figura que eu achei muito importante, nós olharmos para ela, e nós temos ali uma imagem de um exame cardíaco, tá? De um eletrocardiograma. E nós podemos notar que de um lado da mão está mostrando que o coração está batendo. Isso significa que tem vida no corpo. Mas que do outro lado da mão, a vida já passou. A vida já foi embora. O corpo agora, ele está sem vida. E nós precisamos, então, conversar sobre isso. Conversar sobre esse momento, que é um momento maravilhoso para os cristãos, mas que é um momento terrível para os não cristãos. Tá? Então vamos continuar aí conversando, e aí nós temos alguns textos bíblicos aí para falar sobre ele. O primeiro texto é o texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: e o pó volte à terra como ele era, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então percebam que, na verdade, o corpo, ele vai voltar à terra. Ele vai voltar a ser pó. Tá? E o pó, que é o nosso corpo é pó. Ele vai voltar para a terra. Aqui eu já quero até dizer o seguinte: muitas vezes nós temos dúvidas com relação à cremação. Nós podemos cremar um corpo? Nós podemos jogar essas cinzas no mar? Nós podemos... O que nós temos que fazer? Se nós podemos enterrar esse corpo dentro de concreto, como é feito hoje em muitos cemitérios? Ou se precisa ser colocado dentro da terra e jogado terra, porque ali está escrito: e o pó volte à terra. Na verdade, ele não está tratando ali de sepultamento, tá? O que o texto está dizendo é que esse corpo material, esse corpo, ele é pó. E ele vai voltar a ser pó. Agora, a forma como ele vai voltar a ser pó, isso não está sendo descrito em lugar nenhum. Não existe uma orientação de que o sepultamento tem que ser dentro da terra. Ou que ele tem que ser dentro daquelas construções de concreto. Ou que o corpo tem que ser cremado. Na verdade, não importa como esse corpo aqui voltará a ser pó. Isso não faz diferença nenhuma para Deus. Nenhuma. Se nós pensamos que Deus precisa de alguma coisa dos ossos lá para fazer o corpo, depois nós vamos falar sobre isso. Para ele voltar a ter vida? Não, Deus não precisa mais nada. Deus tem poder. Ele vai falar e as coisas vão acontecer, tá? Então é ali o desenho. E é muito legal esse desenho aqui, porque a mão, parece que a mão está largando, ela está largando o pó. Mas esse desenho me chama a atenção porque é a mão que está virando pó. Tá? É a mão que já está se decompondo. E aí nós temos mais um versículo que diz lá em Lucas 23, 43, que diz assim: Jesus lhe respondeu:
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha como é interessante nós analisarmos esse texto. Esse versículo, ele é maravilhoso, ele é fantástico. O que está dizendo o texto? Jesus olha para aquele malfeitor da cruz, aquele malfeitor que se arrependeu, e que falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, no teu reino. Lembra de mim que esse miserável, esse pecador, esse bandido, lembra de mim. E Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para nós, essa é uma das maiores comprovações de que a alma, ao sair do corpo, a alma de um crente, ao sair do seu corpo, ele já é recebido por Deus no céu. Vejam, aqui nós temos uma outra lição que é maior ainda do que essa que eu falei. Que é muito maior do que nós pensarmos que a nossa alma já vai entrar no céu. Tem uma lição aqui nesse versículo que aponta Jesus como Salvador. Porque quando ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim, significa que o coração daquele pecador, daquele malfeitor, aquela alma humilde diante do seu Senhor, diz: lembra-te de mim. Ele está confessando a fé dele naquele momento. Então tem duas grandes lições ali, mas a maior delas é que Jesus salva. Jesus é o caminho. E aí é maravilhoso isso ali. Essa lição é fantástica. Ela não está deixando dúvida a respeito do Salvador Jesus. E também não está deixando dúvida de que nós entraremos no céu, logo que nós partirmos desta vida. Irmãos, percebam que abaixo, sempre logo quando eu mostrar os slides, tem alguns textos ali indicados para leitura, tá? Então, vocês podem, sempre que quiser, vocês podem entrar nesse estudo, tanto pelo Face da Concórdia, como também pelo meu canal do YouTube. Vocês podem entrar lá e acessar esses textos e fazer leitura e refletir sobre isso, tá certo? Isolde Krebs escreve: boa noite a todos. Para quem não consegue falar da morte, quando expliquei a morte para o Fred, falei: o corpo tem de morrer para a alma poder se desprender e ir para o céu. É exatamente isso. Na verdade, para o cristão, o corpo material, esse corpo, porque ele é um corpo caído em pecado, ele acaba sendo uma prisão para a alma que acredita em Deus. Então, no momento da morte, a alma, ela vai voltar a Deus, ela sai dessa prisão que é o nosso corpo físico, tá? Parabéns aí, Isolde, pela explicação, show de bola, valeu. Obrigado pela contribuição aí do nosso estudo. Vamos para a nossa segunda pergunta. O que diz a Bíblia sobre a segunda vinda de Cristo? Cristo virá uma segunda vez. Nós estamos aguardando isso. Nós estamos aguardando. Primeira coisa, é muito interessante essa pergunta do autor, porque ele está baseando a pergunta dele em cima de um livro que é eterno e que é a palavra de Deus. Que diz a Bíblia? Não me importa o que diz o Espiritismo, não me importa o que diz o Budismo, não me importa o que diz o Islamismo, não me importa nada o que dizem os outros sobre a morte. Eu quero saber o que a Bíblia diz sobre a morte e sobre a segunda vinda de Cristo.
É isso que nós queremos saber e é esse o nosso objetivo, é firmar a nossa fé em cima da palavra de Deus, que é a coisa que mais importa. Pensem comigo, no final das contas, não importa o que os outros ensinem, importa o que Deus fala sobre o assunto. E o que Deus fala, nós vamos dizer amém. Então, o que diz a Bíblia sobre a segunda vinda de Cristo? Nós estamos aguardando essa segunda vinda de Jesus. E como aguardamos? Aguardamos muito. Esperamos com ansiedade. E eu confesso a vocês que, diante do mundo que nós vivemos, com tanto sofrimento, tanto egoísmo, tanta ganância, a vinda de Jesus seria um alívio, seria uma paz. Mas nós aguardamos. E ela será vista por todos os homens, não é só por um ou outro. Então ele diz, olha, não fiquem prestando atenção quando as pessoas dizem, lá está Jesus. Não, Jesus vai ser visto por todos, não precisam nem sair do quarto, não precisam nem sair da sala para ir lá fora olhar. Não vale a pena perder esse tempo. Será visto por todos os homens e julgará a todos os homens. Não tem como escapar de Cristo. Não tem como escapar desse último dia. A hora conhecida somente por Deus, somente Deus sabe desta hora, quando será. E trará o fim ao mundo e ela vai vir de forma súbita e inesperadamente. Olha, quando nós achamos assim, não, Jesus não voltará. Quando nós baixarmos a guarda, aí é que Jesus vem. Todos os crentes serão solicitados a ficar alerta e a se dedicarem ao Senhor. Os cristãos são convidados a fazer isso. Fiquem alertas, fiquem atentos, não durmam, não deixem a fé de vocês dormirem, porque se vocês caírem no sono, olha, se vocês caírem no sono, o negócio vai ficar feio. Quem sabe naquela hora Jesus virá. E esse cair no sono, na verdade, e esse descuido, é na questão da fé. Tá? Vigiem na fé. Não deixem de crer em Deus e na sua palavra. Não deixem de confiar em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de vocês. Isso é a coisa mais importante no mundo. Então, o que diz a Bíblia sobre esta segunda vinda de Jesus? E ela diz assim, em Atos 1:11. E lhes disseram. Quem lhes disseram? É aquele momento em que Jesus subiu aos céus. E os discípulos ficaram olhando para as nuvens, esperando que Jesus já voltasse naquele momento. E os anjos apareceram atrás deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, quer dizer, que subiu ao céu, virá do modo como o viste subir. Não fiquem olhando para o céu. Aqueles discípulos ficaram olhando, pensando que Jesus, a qualquer momento ali naquele dia, ele poderia voltar. E os anjos acordam aqueles discípulos. Os anjos acordam eles e falam: escuta, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão parados aí? Vão à frente. Vão, porque vocês vão, esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar do mesmo jeito. Ele vai aparecer do meio das nuvens. E não tem papo. Não precisem pensar que Jesus vai vir pela internet.
Estou falando da segunda vinda. Assim, agora aqui, Jesus está chegando pela internet na casa de vocês. Tá? Mas na segunda vinda, ele vem entre as nuvens. Ele vai aparecer. E todo mundo, todos os olhos o verão. Não há como escapar disso. Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Quer dizer, até aqueles homens que botaram os pregos nas mãos de Jesus, aqueles homens que furaram Jesus no lado com aquela lança, até eles vão ver Jesus voltar. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos se lamentarão, por quê? Porque não acreditaram. E aí o tempo da graça também acabou. A hora que Jesus aparecer no céu, o tempo da graça acabou. Até se nós lermos aí o relato do retorno de Jesus, ele lá diz assim, que as pessoas vão entrar dentro de casa, vão pegar a Bíblia na mão e dizer: Senhor, olha aqui, eu tenho a tua palavra. Mas o que adianta ter se eu não acredito? O que adianta eu ter se eu não leio? Se eu não me alimento dela? Não adianta deixar a Bíblia aberta lá dentro de casa achando que ela vai trazer bons fluidos. Ela só traz Cristo, ela só traz vida, ela só traz perdão se ela é lida. Senão não adianta. É um bom testemunho de fé? Sim. É um bom testemunho. Alguém entrar na sua casa e ver a Bíblia aberta é um bonito testemunho. Mas eu estou falando que a pessoa, o dono da casa, tem que ler ela também. Não adianta só deixar aberta. Então, lamentarão sobre ele, vão lamentar por não acreditarem em tudo que foi anunciado. Certamente, isso vai acontecer. Isso é assim, porque a palavra de Deus diz assim. E ponto final. Os homens podem falar outra coisa, o mundo pode falar outra coisa, mas não importa. Lembra a pergunta do autor? O que a Bíblia fala sobre o retorno de Cristo? Então, o que a Bíblia fala é isso que vai acontecer e amém. É ponto final mesmo. E aí ele termina com um amém, que quer dizer, assim seja. Seja assim, Senhor. Seja desta forma. Vamos adiante então, irmãos. Terceira questão. E a ressurreição do corpo. Eu coloquei ali entre parênteses, tá? Diferente de reencarnação. E nós temos que compreender isso, primeiro, antes de seguirmos, tá? Nós temos que compreender a diferença entre ressurreição e reencarnação. Ressurreição é o seguinte, então, como nós vimos lá no começo, vamos pensar, a alma sai do corpo, vai para Deus. Tá? Então, a alma foi para Deus. Ressurreição, essa alma volta para o mesmo corpo. E ponto final. Isso é ressurreição. Então, esse corpo que virou pó, que não tem vida, esse corpo passa a ter vida. Inclusive, existe um relato muito fantástico, maravilhoso sobre isso, que é o texto de Ezequiel 37, que fala lá do Vale dos Ossos, né? Se eu não me engano, é esse o texto, Ezequiel 37, o Vale dos Ossos.
A profecia, o profeta profetizando e como as coisas aconteceram ali naquele momento. Aquilo lá é ressurreição. O que a Escritura nega, ela em nenhum momento, em nenhum texto, ela está afirmando é a reencarnação. Reencarnação é diferente, tá? Então vamos supor, a reencarnação seria isso aqui. A alma sai do corpo e essa alma entraria em outro corpo. Entraria num corpo diferente. Inclusive, alguns até acreditam que as almas dos mortos sobem aos céus e ficam vagando no céu. E quando chove, essas almas descem, elas caem. E aonde elas tocarem, ali elas ficam. Então, se ela tocar no seu corpo, você teria duas almas. Tá? Mas eu quero deixar bem claro, pessoal, reencarnação não existe. Se eu morri, eu estou morto até o dia que Cristo voltar. Não tem esse negócio de eu deixar este corpo e entrar num outro corpo, ou nascer de uma criança. Não é isso. Mas nós estamos ensinando o que a Escritura fala sobre reencarnação. Tá? E é isso, esse é o tema. E ali tem até o desenho de um túmulo aberto. Que fantástico! Que imagem fantástica! Eu fico pensando nas mulheres quando foram ver o corpo de Jesus e chegaram lá e o túmulo aberto. Eita, que alegria! Que show de bola! Jesus não estava mais lá morto, mas ele estava vivo. Ele falou com as mulheres, depois ele falou várias vezes com os discípulos. Então não é uma coisa, não é uma história inventada, mas é um fato que muita gente viu, muitas pessoas testemunharam, muitas pessoas conversaram com Cristo. E quando nós falamos então que Cristo ressuscitou, nós estamos falando que nós vamos ressuscitar. Nós vamos sair do túmulo. Cristo vai nos tirar de lá. Então o autor ele escreve assim: no último dia, todos os mortos ouvirão Jesus. Olha que legal. Os mortos ouvirão Jesus. Meu pai, que foi sepultado em 2003, em agosto de 2003, meu pai, ele vai levantar do túmulo. Ele vai sair dali. Ele vai estar vivo. Nós vamos poder se abraçar de novo. Nós vamos poder conversar. É claro que nós já vamos conversar lá no céu. Mas eu estou falando com o corpo de novo. Estar no corpo. Isso que é maravilhoso. Então, pensa os mortos ouvindo a voz de Jesus. Show de bola. Bacana demais. E por sua ordem sairão dos túmulos, olha, eles vão levantar, eles vão sair, não importa se a pessoa foi enterrada a 10 metros de fundura, não importa onde a pessoa está dentro do mar, se ela está dentro de um vulcão, se ela está congelada, ela vai sair para serem reunidos as suas almas. Eu estou falando de nós termos um corpo transformado, transfigurado. Um corpo que não está mais sujeito ao pecado. De nós termos um corpo perfeito, nós até queremos não pecar, mas nós pecamos. Que maravilha isso! E aí ele escreve: nós não estaremos mais sujeitos ao pecado, à doença ou à morte. Estaremos livres. Livres de tudo isso. Seremos perfeitos, porque Deus nos transformará. Deus nos deixará perfeitos em Cristo.
Esta mesma transformação ocorrerá nos corpos daqueles que estiverem vivos até o momento da sua segunda vinda. Então, mesmo que eu esteja vivo, que nós estejamos, se Cristo voltar agora ou amanhã cedo, não importa. Nós teremos o nosso corpo também transfigurado, transformado em um corpo glorioso, não mais sujeito a nada de pecado, de problemas e de morte. Bacana isso. Isso é realmente algo maravilhoso. E vamos ver então o que a Bíblia fala sobre isso. João 5:28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Quem está dizendo isso? Jesus está dizendo isso. E porque Jesus está dizendo isso, eu posso crer. Eu posso proclamar essas palavras porque são fiéis, são verdadeiras. Esse Deus não engana ninguém. Nós podemos, de fato, entregar a nossa vida nas suas mãos e ficar tranquilos. O outro texto, Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quer dizer, ele tem poder, ele tem autoridade para subordinar, quer dizer, colocar todas as coisas abaixo dele. Ele tem esse poder, ele pode fazer isso. Maravilha, fantástico. Louvado seja Deus, porque ele faz isso. Muito maravilhoso. Já está colocado ali para vocês o próximo slide do assunto que nós vamos tratar. Que dizem as Escrituras a respeito do juízo final? Então vamos lá, nós temos que falar o que dizem as Escrituras e confiar nelas, tá, gente? O que diz a Escritura, amém. Não vamos ficar aí ouvindo coisas que as pessoas falem sem conhecimento de causa, muitas vezes. Cuidado. Esse negócio de ouvir do que o fulano disse, do que o ciclano disse, se o que ele disse está na Escritura, beleza. Agora, se o que ele disse não está na Escritura, pulem fora. É fria, tá bom? Então vamos lá, o que a Escritura diz sobre o juízo final? Todos os homens serão convocados perante o tribunal de Cristo. Para os cristãos, beleza. Eu sei que nós temos muita coisa que também prestar conta. E nós vamos prestar. E eu vou dizer para vocês uma das minhas visões que eu acho que os cristãos falham bastante. Muitas vezes nós somos omissos diante de situações que nós deveríamos defender a causa das pessoas. Defender as pessoas. Pregar o evangelho. E, no entanto, nós nos calamos, nós nos recolhemos, muitas vezes porque nós não queremos nos envolver. Mas não tem jeito. Nós vamos prestar conta disso lá perante o tribunal de Cristo. E aí ele coloca crentes e descrentes. Para os cristãos, beleza. E para os não cristãos? Saber que vão estar diante do tribunal de Cristo, isso é uma tortura. Isso é difícil, né? Cristo procurará pela fé salvadora, ele está falando. E fé salvadora é a fé em Cristo. Não tem outra fé. Eu tenho fé que vai chover amanhã. Isso não é fé salvadora. Isso é uma confiança, isso é uma convicção. Mas não é fé que te leva para o céu. Agora, a fé que te leva para o céu é a fé em Cristo. A fé salvadora e seus frutos. Então, não é que os frutos vão nos salvar,
mas os frutos irão testemunhar a minha fé, aquilo que eu creio, aquilo em quem a minha fé está amparada, tá? Então, eu creio, ótimo, testemunhe, viva a sua fé. Há e continuará a haver dois lados apenas, salvos ou condenados. Não existe um meio termo, não existe ficar em cima do muro. Inclusive, ficar em cima do muro, o muro é do diabo, porque o muro dá a ideia de indecisão. Eu vou ficar sentado em cima do muro e daí lá no final eu vou cair para o lado que me convém. O muro é do diabo. O muro é do diabo. O muro está dentro dos limites do diabo. O cristão sabe aonde ele está. O cristão já definiu o seu lado. Por isso que se chama fé salvadora. Não tem esse negócio de dizer, eu creio um pouquinho, ou eu creio ou não creio. Eu posso ter uma fé fraca em certos momentos da vida, mas ou eu creio, ou eu não creio. Então é interessante a gente pensar sobre isso. Frutos da fé ou ausência dos mesmos. Ou na nossa vida, ou existe frutos da fé, ou vai ter ausência dos mesmos. Ovelhas ou cabritos. Ninguém é os dois ao mesmo tempo. Ninguém pode ser cabrito e ovelha. Não, ou você é ovelha, ou você é cabrito. Não tem meio termo. Abençoados ou malditos. Ou nós somos abençoados por Deus no sentido de fato, ouvir o convite, aceitar o convite, crer em Cristo Jesus, ou malditos. Malditos no sentido de estar condenados eternamente. A glória dos céus ou os tormentos do inferno. Não tem meio termo. Não existe uma sala de espera para ver que momento que Deus vai entrar naquela sala e me tirar de lá. Ou que lá naquela sala eu vou pagar os meus pecados e depois eu vou sair dali. Não existe isso. Não tem isso. Ou eu estou no céu, ou eu estou no inferno. E nós precisamos ouvir o que Deus de fato está dizendo sobre isto, então. Vamos ver então o que a Escritura fala sobre isso? Para nós o que importa é o que a Escritura diz, tá? E ali diz assim, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Pessoal, eu sei que a gente não quer morrer. E as pessoas, infelizmente, matam por nada, matam por pouca coisa. Mas a gente não precisa ter medo de quem mata somente o corpo. Nós temos que ter medo daquele que mata a alma. E eu quero aqui que nós pensemos um pouquinho se às vezes nós não estamos rodeados de pessoas que queiram também matar a nossa alma. E eu estou falando de pessoas mesmo, tá? Pessoas que não acreditam e que tentam nos convencer do contrário do que nós cremos, inclusive até usam a palavra de Deus e a desvirtuam para, se possível, enganar os próprios eleitos. Então, é desses que eu estou falando, cuidem. Mais perigoso é aquele que não acredita em Deus e que está sempre nos dando um tapinha nas costas. Nós temos que cuidar com isso. Às vezes, ele pode matar a nossa alma. Está tratando de Satanás? Sim, também. Está tratando do mundo? Sim, também. Inclusive, está tratando da nossa própria carne. A nossa própria carne, ela pode deixar de crer em Deus. E ela pode matar a nossa alma.
Então, precisamos cuidar e ter medo do que de fato pode matar a nossa alma. O outro texto, 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui não está tratando de salvação por obras, tá? Ele está apenas citando frutos da fé. Apenas isso. Porque eu não posso agradar a Deus sem fé, diz o texto de Hebreus. Não posso. Eu posso fazer um monte de coisa, mas se eu não tiver fé, eu não estou agradando a Deus igual. Então a fé, ela é fundamental para que se agrade a Deus. E sem fé salvadora, não há também como agradar a Deus. E o próximo tema aqui, como será o céu? Como é que vocês imaginam o céu? Agora eu estou falando de céu, eu coloquei a figura do céu ali, mas pensando na casa de Deus, né? Como é que, quando nós tratamos do céu, como é que você imagina o céu? O texto lá de Apocalipse, ele nos dá uma descrição do céu. Ruas de ouro, maravilhoso, tudo maravilhoso, na presença do trono de Deus. Mas como a gente pensa que é o céu? Como é que você imagina o céu? Até lá dizem que não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, nem luto, porque as primeiras coisas passaram. Então vamos ver como é que é o céu? Haverá novo céu e nova terra, tão maravilhosos como quando vierem da mão de Deus em Gênesis. Que legal isso, pensar no céu, quando Deus criou lá o jardim do Éden. Coisa fantástica. Maravilhoso pensar nisso. Na questão do céu. Paraíso. Éden. Maravilha. O Éden até o pecado entrar, perfeito. Excelente. Até ali não existia dor, não existia sofrimento, não tinha inimigos. Tudo era perfeito. O homem não pecava. Até ali. Estaremos satisfeitos. Olha, eu achei muito legal que o autor colocou isso. Estaremos satisfeitos. E por que eu acho legal isso? Porque aqui nesse mundo parece que o ser humano nunca está satisfeito. Tudo vira motivo para reclamação. Pede chuva, quando vem chuva, reclama. Pede calor, quando vem calor, reclama. Pede frio, quando vem o frio, reclama. Pede um emprego, quando tem a oportunidade de trabalhar, reclama que precisa levantar para ir para o trabalho. Reclama do salário. Reclama do pai, reclama da mãe, reclama dos irmãos. E lá no céu não tem essas reclamações. Lá no céu, nós estaremos com o coração perfeito, satisfeito, perfeitamente felizes, diz o texto. Bacana, né? Felizes. Mas é a verdadeira felicidade. É aquela felicidade que não vai mais terminar. Aqui no mundo a felicidade passa. Nosso time de futebol ganha, fica campeão, nós ficamos tremendamente felizes. Mas 3 dias depois, se ele perdeu o jogo, nós já reclamamos do time de novo. Né? Então, olha como é legal. E todas as tristezas de nossa antiga vida terrena serão deixadas para trás. Tudo ficou para trás.
tudo. Essa tristeza, essas reclamações, essa insatisfação com Deus mesmo, que nós não estamos nem satisfeitos com Deus. Nós reclamamos de Deus. Nós pedimos e, no entanto, muitas vezes nos queixamos. Nós viveremos em alegria e glória indescritível. Alegria e glória indescritíveis. Quer dizer, não há como descrever essa alegria. Ela é perfeita. Ela é uma alegria completa, de paz, de amor, de tranquilidade. Será uma alegria maravilhosa. Vamos ver então o que diz Deus sobre isso. Apocalipse 21:4 diz assim, olha que texto maravilhoso. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que coisa maravilhosa. A primeira frase é a que me enche de alegria, na verdade. Lógico que tudo o resto é fantástico, é maravilhoso, mas a primeira frase que ele diz ali, a primeira parte, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Pense, imagine assim, Deus secando dos teus olhos todas as lágrimas, tirando tudo. E quando ele enxugar dos olhos as lágrimas, a partir daquele momento nós não sofreremos mais. Tudo estará resolvido ali. Que coisa maravilhosa. Outro versículo, Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quer dizer, esse sofrimento nem podemos comparar, porque a glória, o poder lá do céu, a perfeição do céu, ela será muito maior do que o nosso sofrimento aqui. E lá no início do estudo eu falei que eu sabia de alguns irmãos aqui do grupo que estão sofrendo, que estão enfermos. E eu sei que tem um, de uma forma muito especial, que sofre muito, que reclama muito de dores, e é fato, o corpo dói. Mas eu quero dizer assim que, olha, esse sofrimento, o apóstolo está dizendo, não tem como comparar, ele é muito pequeno, porque a glória a ser revelada em nós, o poder de Deus, a transformação que vai haver, será muito grande. Será maravilhosa. E com estas palavras eu quero dizer a todos vocês, não desistem de crer em Deus, não desistem de Jesus por causa do sofrimento. Quando Deus permite um sofrimento na nossa vida, Ele não quer nos afogar, Ele não quer nos matar, mas Ele quer nos transformar. Ele quer nos dar vida. Precisamos entender isso. Precisamos ver isso. Porque Deus, Ele tem sido realmente maravilhoso. Que Deus mantenha sempre o nosso coração fiel a Ele em todos os momentos da nossa vida. Vamos lá então tratar do outro ponto. A quem Deus dará a vida eterna? Bom, essa questão é muito fácil para ser respondida, né? Essa questão ela é tranquila, porque nós temos inúmeros textos aí que apontam para o caminho da salvação. E por isso eu até coloquei, se vocês repararem, nessa ponte que vai ao céu aqui, ó, essa entrada aqui, está escrito Jesus ali. Então é claro que nós estamos tratando e falando de Cristo. Não existe um outro caminho. Não existe uma outra passagem.
Deus dará a vida eterna somente àqueles que creem em seu Filho Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Podemos pensar que Deus poderia salvar de outro jeito? Sim. Deus pode tudo, porque Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é todo-poderoso, Ele podia salvar a humanidade como Ele queria. De todo jeito. Ele tem o poder para fazer aquilo que Ele, o que Ele quiser, Ele faz. Mas Ele colocou um caminho. Esse caminho que Ele colocou, é Ele que Ele colocou. E eu não posso nem questionar Ele. Porque Ele é o Deus poderoso. Ele tem a vida que nós precisamos, Ele tem em suas mãos o perdão, Ele tem a paz, Ele tem a transformação, Ele tem tudo em suas mãos. Ele colocou esse caminho. Jesus. Jesus é o caminho. E não há salvação fora dele. É triste para o mundo saber isso? Sim, tanto é que o mundo tenta abafar essa notícia. O mundo quer acabar com essa notícia. E tem muitos países já onde os cristãos estão sendo perseguidos de forma cruel porque eles acreditam em Jesus. E o mundo quer acabar com Jesus. Como eles não conseguem pegar Jesus, eles vão pegar os cristãos. É a mesma coisa, eu comparo isso muitas vezes, quando nós queremos reclamar de uma loja, que é uma tremenda de uma loja, que a gente nunca vai ter acesso ao patrão dela, ao dono dela. Nós vamos descarregar a nossa raiva, a nossa ira, nós vamos descarregar em quem? Nos funcionários, os coitados dos funcionários. Eles que ouvem toda a reclamação, eles que ouvem toda a choradeira dos clientes. Então, quando o mundo persegue os cristãos, é porque eles já perseguiram Jesus. E o mundo pegou Jesus. O mundo pegou, o mundo surrou, o mundo bateu, o mundo cuspiu nele, o mundo pregou ele, sangrou ele, pregou ele na cruz. O mundo fez tudo com ele. Só que o mundo não acabou com ele. Porque no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele veio de volta à vida. E quando ele veio de volta na vida, ele trouxe todos aqueles que acreditam nele. Então esse é o caminho que Deus colocou. Não é um caminho que o pastor colocou, não é um caminho que a igreja colocou. Mas Deus colocou. E nós não questionamos. Não há salvação em outro lugar, não há salvação em nenhum outro santo do mundo. Não há salvação em nenhum dinheiro, nenhum ouro, nenhum poder, não. O caminho é Jesus. Ou nós acreditamos nele, ou nós não acreditamos. Mas o caminho é esse. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, então. Para nós, o que importa é o que a Bíblia fala. Tá bom? Mateus 24:13 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Bom, esse é o primeiro ponto. Vigiem. E como é que eu vigio? Fazendo o que nós estamos fazendo. Estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Nós não estamos perdendo tempo com outras coisas banais, com outras literaturas de pessoas que muitas vezes querem levar para o inferno, que podem matar a nossa alma. Não vamos perder tempo com isso. Mas nós temos que, de fato, vigiar pela palavra. Então, ouvir o que essa palavra tem a dizer e, de fato, crer nela. Depositar nossa vida nas mãos desse Deus. E ponto final. Ele fala a verdade. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Devemos ficar vigiando
em todo e qualquer momento, dia e noite, vigiar. Não abandonem essa fé. Não vão pela maioria. Se a maioria está indo para o lado errado, querem ficar com o mundo, que fiquem com o mundo, mas não abandonem Deus, nem que vocês estejam sozinhos numa situação. Ficar do lado de Deus é a melhor coisa que tem neste mundo. E esse texto aí que é texto aí maravilhoso, né? Texto fantástico. Se vocês decorarem esse versículo, se vocês souberem ele decora, vocês não precisam saber mais nada da Bíblia. E vocês já sabem o centro dela. Vocês sabem a base dela. Vocês têm ali o caminho para mostrar para as pessoas. Porque Deus amou o mundo. Bom, Deus, que Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que criou o mundo, criou o homem, criou tudo que existe. Esse Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Que filho? Jesus Cristo. Filho unigênito, filho único. Jesus é o único filho de Deus, de fato, gerado dele. Para que todo o que nele crê em quem? No Filho, Jesus. Não pereça, não morra, não vá para o inferno, não sofra eternamente, mas tenha vida eterna. Então, esse é o caminho que Deus colocou. E nós não vamos ficar inventando moda. Nós não vamos ficar aí pensando, mas Deus podia fazer isso, Deus podia tudo. Mas Ele colocou esse caminho. É esse caminho que nós devemos seguir. É nesse caminho que nós devemos ficar. E ponto final, acabou, não tem mais. Não adianta ficar aí querendo colocar Deus na parede e pensar que Ele vai mudar. Jesus mesmo lá na Santa Ceia, Ele disse, o sangue da nova aliança. Agora não era mais sangue de animais do Antigo Testamento, agora é o sangue dele. Porque o sangue dele é o sangue perfeito. E é um sacrifício só pela humanidade toda. E o outro ponto, nossos irmãos aí, ponto 7. Neste caso, que objetivos devem ser os mais importantes em nossa vida? Diante disso que nós vimos, esse é o último ponto. Diante de todos aqueles pontos que nós viemos tratando ao longo desse estudo, nós podemos então perguntar, agora, diante disso, quais são os objetivos que devem ser os mais importantes para nós? Como cristãos agora. Porque eu estou falando com cristãos, eu estou falando com o povo de Deus. Eu estou tratando de um assunto do nosso Deus com o povo dele, com o povo de Deus. E agora, então, como povo de Deus, quais são os nossos objetivos mais importantes? E aí o autor coloca, eu até coloquei o desenho da escada, né, com uma seta, né, que na verdade o objetivo aponta para cima. Quais são os nossos objetivos agora? Pode ser difícil a subida? Sim, pode ser difícil. Mas quem diz que também ser cristão seria fácil? Eu quero que me digam, eu quero que me mostrem pela Bíblia, aonde Deus disse que a vida do cristão seria um mar de rosas. Ele prometeu bênçãos. Ele prometeu bênçãos. Mas o que é bênção, então? Nós podíamos fazer uma análise muito grande do que é bênção. E para cada um, bênção é uma coisa diferente. Tá? Para aqueles que são materialistas, para aqueles que acham que Deus ele é obrigado a atender todos os pedidos, bênção é quando eles têm um carro zero, quando eles têm uma conta gorda, quando eles conseguem aumentar o patrimônio. Isso é bênção de Deus para eles. Agora, se não aumentar, se Deus não aumentar o patrimônio, para eles isso não é bênção. Então Deus não estaria na vida deles. Por outro lado, para mim, bênção é eu permanecer na fé. É Deus me mostrar a verdade e o Espírito Santo me convencer dessa verdade. Isso para mim é bênção.
é estar nesta fé salvadora, é ter uma família, é meus filhos estarem bem de saúde, é, os, na verdade, o povo de Deus proclamando o evangelho, podendo falar de Jesus. Isso é bênção. Eu quero aqui dizer que não é que quem está doente não é abençoado por Deus. Mas eu quero dizer que mesmo no sofrimento, mesmo na agonia da morte que muitos estão enfrentando, permanecer fiel ali no meio do sofrimento, isso é bênção também. Isso é uma grande bênção. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Então o autor coloca o seguinte: devemos realmente estar certos que cremos no Senhor Jesus para a salvação e que temos, ou que estamos firmes na fé até a morte. Então vamos lá, você tem certeza que você vai estar firme até o final? Até a morte, você tem certeza? Eu tenho. Por que nós podemos ter essa certeza? Porque enquanto eu estiver em contato com a palavra de Deus, enquanto eu estiver reconhecendo os meus pecados e sendo perdoados por eles, enquanto eu estou participando da Santa Ceia, onde eu recebo o sangue da nova aliança, eu recebo o meu Senhor, meu Salvador, e ali Jesus, ele me fortalece, então eu tenho certeza que eu vou para o céu, que eu creio, eu vou crer até na morte. Até o dia da minha partida desse mundo eu vou crer nesse Deus. Então isso é bênção. E o autor ainda escreve: devemos participar do trabalho da evangelização. Bom, agora nós colocamos coisas que são prioridades para nós. Nós vamos colocar aquilo que de fato é prioridade. O trabalho de evangelização sempre será prioridade. Isso não estou dizendo aqui que todos vocês têm que ser pastores. Eu estou dizendo que onde quer que nós estejamos, nós podemos deixar a luz de Cristo brilhar através da nossa vida. É ser sal da terra e luz do mundo. Não importa se eu estou na igreja ou se eu não estou. Eu sou cristão. Eu amo o meu Senhor dentro da igreja, mas eu amo o meu Senhor também lá fora. Eu não vou mentir para as pessoas para sair no lucro, para ser bem visto. Eu não vou mentir para elas. Então eu preciso testemunhar. E evangelizar, para mim é tudo isso. É cada cristão viver a sua fé e se colocar à disposição para o trabalho. Isso tem que ser prioridade. Então, no trabalho da evangelização do mundo e servir a Deus fielmente no lugar onde Ele nos colocou. Hoje nós estamos em Cacoal. Amanhã eu não sei. Porque Deus sabe. E quando Deus disser, sai daqui e vai para aquele lugar, nós vamos sair. Nós vamos sair, porque é Deus que está chamando. Mas pensemos assim que não importa se eu estou em Cacoal ou em qualquer outro lugar do país ou do mundo, onde eu fui colocado, está difícil lá, sim, mas é lá que Deus quer que você sirva a Ele. É lá que nós vamos evangelizar. O autor coloca: finalmente devemos firmados na promessa de Jesus, de que todos os que permanecem fiéis à sua palavra serão salvos. Então a segunda prioridade é nos mantermos fiéis. Sermos fiéis a Deus, não vamos adorar Satanás de um lado ou ficar em cima do muro achando que as coisas, lá no final a gente vai dar um jeito de cair para um lado ou outro. Não, nós não vamos cair. Volto a dizer, o muro é do diabo. Então não fiquemos em cima do muro. E se nós estamos em dúvida de alguma coisa com relação à fé, é porque talvez algum problema tem. Nós estamos precisando tirar essas dúvidas.
ou deixar Deus falar ao nosso coração. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos mostre a verdade e nos fale da verdade. Aguardar com alegria e oração a hora em que Jesus virá para nos levar no nosso lar eterno. Aguardar. Está difícil? Não, está difícil a situação? Irmãos, eu sei, eu não estou falando nada aqui que a vida é fácil. Eu não estou falando isso. Tem momentos pesados. E eu não vou esconder de vocês, teve momentos que eu já pensei em desistir. E muitos momentos. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria. Todo mundo se envolveria, mas não é fácil. Mas aguardamos. Na fé nós aguardamos o dia do Senhor. Na fé nós aguardamos o livramento. Porque as coisas se ajeitam. Chega um momento em que Deus alivia o nosso sofrimento. Em que Deus acalma o nosso coração. Em que Deus acalma a nossa alma. Para tudo Deus tem esse momento. Podemos confiar nisso. Até então, queira o amor de Deus habitar em nós em grande medida. E olha, se tem uma coisa certa, é que Deus quer que o amor dele habite, que nós deixemos, que nós usemos esse amor ricamente em nossa vida, no nosso coração, na nossa alma. Tá? Então, de fato, eu quero aqui dizer assim, vamos permitir, vamos continuar recebendo esse amor de Deus, através da palavra, através do perdão, que é o batismo diário, através da Santa Ceia. Vão, participem da ceia, não abandonem o Senhor. Deus ama, Deus nos ama muito. E quando Jesus voltar, naquele dia, Ele quer que nós ouçamos aquela frase muito bacana. Aquela frase consoladora e transformadora. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Marcos 16, 15 e 16 diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o desejo de Deus. Segundo, 1 Timóteo 2:4. Porque o desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Ele nos chamou para isso. Ele nos quer para isso. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É isso. E ponto final. Não tem mais o que diz, que me diz, que não tem mais, podia ser assim, podia ser diferente. Não é assim. Deus disse. E ponto final. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, sejam fiéis. Não se cansem. Não abandonem. Sejam fiéis sempre ao Senhor. Que Deus esteja sempre fortalecendo o coração. E vocês podem ter certeza disso. Deus estará sempre fortalecendo o coração de todos para serem fiéis a Ele até o momento final. Nós temos aí grandes testemunhos. Nossos pais da igreja, nossos cristãos que pelo mundo afora, desde a época aí de Jesus Cristo, e até mesmo antes, pessoas que morreram por causa da sua fé. Os discípulos que entregaram a vida, tiveram seus corpos dilacerados. Pessoas que foram queimadas vivas por causa da sua fé. Eles permaneceram fiéis até o fim.
Que Deus, assim, nos dê sempre o Espírito Santo para nós permanecermos nesta fé para a vida eterna. Louvado seja esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, para encerrar esse momento, então, eu quero fazer uma oração. Quero colocar cada um de vocês na presença do nosso Deus. Nós estamos assim concluindo a 10ª lição da nossa instrução de adultos, rogando sempre e colocando aí, ele sempre estará aí no Face da Concórdia, como também ele será postado lá no meu canal do YouTube. Você está convidado a se inscrever lá no meu canal, deixar o like sempre, e aí quiser fazer sugestões de estudo, como fez o nosso irmão aí, depois eu vou anotar o tema e vou trazer aí para o ano que vem, tá? Pode deixar, nós vamos tratar desse assunto aí sem dúvida nenhuma, tá bom? Oremos ao Senhor então. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado porque o nosso corpo será transformado de um corpo fraco em um corpo forte, de um corpo pecador em um corpo santo, de um corpo sujeito à morte em um corpo imortal. O Senhor, de fato, trará essa vida eterna sobre todos aqueles que creem em Ti. E nós te somos gratos porque nós podemos dizer para o mundo que nós temos a fé salvadora, a fé em Jesus. E Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E fora dele não há salvação. Obrigado por enviar Jesus, que verteu lá na cruz o sangue da nova aliança. E Jesus, de fato, é aquele em quem nós encontramos perdão, vida e salvação. Queremos te agradecer por esses estudos que tivemos a oportunidade de fazer neste ano. Louvamos e agradecemos por todos que participaram, e participaram durante todos os estudos ou no dia de hoje. Colocamos cada um deles aos teus cuidados, Pai, rogando que o Senhor esteja no coração, na alma, sempre os fortalecendo e guiando, e que cada um tome a decisão de fato de confiar nestas palavras dia e noite, porque o Senhor é fiel. No Senhor nós podemos crer, e obrigado por ser fiel. Obrigado, Pai, por este dia, e ao mesmo tempo nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Nos lave, nos purifique, para que nós possamos descansar em paz. Da mesma forma, Pai, eu quero te agradecer por mais um ano de vida que está me dando, pois amanhã eu completo mais um ano de vida. Obrigado pela bênção de poder ser teu servo e poder estar sempre à disposição do Senhor para o trabalho. Obrigado por todas as bênçãos que me deste, dia e noite, constantemente em minha vida. Assim também eu quero entregar aos teus cuidados todos os nossos irmãos que estão enfermos. Fortaleça o coração de cada um, Pai, e dê a cada um deles a certeza de fato de que o Senhor está com eles. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, o Senhor está presente com cada um. E nós rogamos a Ti, Pai, porque o nosso desejo é que eles fiquem bons, que eles de fato retornem à vida normal. Mas nós os entregamos aos Teus cuidados, que conhece todas as coisas e fazes tudo perfeito. Assim também, se o Senhor achar por bem chamar desta vida para a eternidade qualquer um de nós também queremos dizer: eis-me aqui, Senhor, estou pronto. E prepara o nosso coração para que nós assim permanecemos firmes e fiéis a Ti todos os dias da nossa vida. Em Tuas mãos nós entregamos a nossa vida com tudo o que somos e temos, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém. Queridos irmãos,
obrigado aí pela presença, tá? Sábado à noite vocês estão convidados a estarem conosco em nosso culto de forma online. Agradeço aí de coração por todos vocês. Muito obrigado. Ano que vem estaremos aí firmes, dando oportunidade de fazer mais algumas lives ainda esse ano. Eu estarei fazendo aí e estaremos juntos, podem ter certeza. Talvez lá perto do Natal faremos uma live aí falando um pouquinho do Natal, tá bom? Ó, um grande beijo aí no coração de vocês. Continuem firmes, continuem fiéis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho, ele nunca é em vão. Que Deus assim os guarde e os proteja hoje e sempre. Amém.